Porque no Rio a gente gosta de Muito. muita É bom, aglomeração. ali Aglomeração em tudo que é lugar, né? Aglomeração no shopping, na praia, nos restaurantes, a gente é que gosta. o brasileiro gosta muito de muvuca mesmo, não A tem gente está jeito, né? sentindo falta, mas assim, tem que respeitar e, enfim. É. Agora veio Aí muito a. mais, né? Aí é muito mais, não tem nem dúvida, né? Agora saiu, acabei de receber da CRE, que fiscaliza as escolas da educação infantil, né, e as creches. Então, a gente vai ter o início na fase 5 de quarto, quintos, oitavos e nonos, e no dia 16 de agosto já começa a creche escola, viu, Elaine? Nossa. Já começa. As creches e as escolas privadas já podem retornar no dia 16 É, de a, agosto. a NCT nos antecipou um pouco isso hoje, né, Rogério? Uhum. Eles mandaram. É, eu vi hoje na CNN dizendo, né, que vão adiantar o Eles tempo. falaram que na televisão que até então eles estavam aguardando o Crivella e aí saiu a autorização. Tudo bem que tem um asterisco gigante escrito sujeito a alterações, Sim. que É, aí aqui já alterou realmente também, era, né, a quarentena até uma data, depois outra, está muito devagar. O interior está muito, tem eu muito acho que vai caso. depender do retorno dos quartos, quintos, oitavos e nonos, que vai ser, eles Uhum. entram logo 15 dias antes, eles vão entrar agora, nessa semana de agosto, né? De 3 a 5 de agosto, eles retomam. E aí depois creche e educação infantil, né? Então, é a escola toda, na Uhum. verdade, volta todo mundo. É. Eles botam É, creches o que e a gente tem, escolas. o que a gente tem dó agora é um receio muito grande de todo mundo e o professor fica numa situação complicadíssima, né? Mas Nós vamos temos embora, vamos professores que trabalhar. têm, que têm problema. Eu acho que agora Aqui, a gente vai precisar fazer o plano, né? As escolas precisam ter um uhum, plano de retomada de é, biossegurança, que aí eu já estou falando da biossegurança, né? De uma forma muito eficiente, tem que a gente os não vai poder protocolos, deixar. né? Já Boa tarde, soltaram os amigas. protocolos de Oi, segurança. Cássio, E aí, como Cássio, vai? tudo Tudo bem? bom? Você viu, Regiane? É a resolução 4420. Ali eles já colocam todo o protocolo que tem que seguir, né? O protocolo Uhum. ouro, né? Então eles Isso. colocam o protocolo ouro que tem que ser seguido. Eles já tinham colocado isso lá em junho. E aí agora eles reforçam a necessidade do protocolo para as escolas. Mas tem que ter mais do que protocolo, né? Não é só o Então, aqui em protocolo. O São protocolo é Paulo, só o início da organização. elas pararam, tanto as públicas quanto as Isso, aqui particulares, também. pararam no mesmo período, né? E o Nós governo também. tem sinalizado que quer esse retorno Juntas. todos juntos. Só que é muito complicado, porque a escola pública, a gente vê uma manifestação, um desejo muito grande dos professores de não voltar. É. Porque para eles é tudo muito tranquilo, o salário deles, tudo isso é tudo muito, muito garantido. Já na particular, nós não temos essa opção. Por Aliás, mais que na nós particular, a tenhamos. gente tem a opção de ou abrir ou fechar de vez as nossas escolas. Exatamente. Eu Então, para acho a que o gente é medo, muito o grande medo complicado. do pessoal do Estado, dos professores de Estado, município, são as condições De trabalho. de trabalho. Eu acho que essa é onde pega, assim, muito. Sabe, calcanhar de Aquiles, porque se não tem dinheiro, às vezes, nem para papel higiênico, gente. Quer dizer, Não hoje tem. vai ter que ter esse compromisso mesmo, que é, né, verba de um lugar, sei lá, como é que eles vão canalizar isso? E o número de alunos, né, que é bem maior. Então, aquilo que Mas dá tem para outra coisa, se fazer, eles né, é flexibilizam complicado, muito complicado. tantos setores, poderia haver uma flexibilização maior também com relação à educação. Né? É. Então, eu não sei como funciona aí no Rio, mas aqui em São Paulo, nós temos escolas públicas modelo, então elas poderiam tranquilamente retomar. Nós temos as particulares que teriam também condições para isso. Deveria ter um olhar realmente mais flexível neste sentido, de permitir que algumas voltem dentro das suas possibilidades e aquelas que não têm a princípio essa possibilidade, que Sim. elas tenham um tempo maior, um período maior para ir se adequando.
É verdade. Não simplesmente A rotular Regiane é todos, de São Paulo, Regiane? É de isso? São Paulo. Tá, eu sou aqui de Araçatuba, região de interior do estado de São Paulo, né? Então, a Pois gente está é, falando dessa realidade aí, né? A dificuldade que está tendo um grande movimento que vai ter de pressão, hoje já teve uma carreata, não foi isso? Né? Já teve um problema sério com os professores, né? Da Prefeitura de São Paulo, me parece, uma coisa assim. Mas vão acontecer várias, né? Eu acho que a pressão maior é o poder público assumir isso como um problema de saúde pública, né? E destinar verba para isso, para se dar essa segurança para os professores. Porque também está muito cansativo em casa e tá gente, está todo mundo muito cansado com isso tudo, né? Ô, Cláudia, Não para, né? tá em região vermelha ainda, Araçatuba? Então, está na laranja, mas... Melhorou então. Semana passada, se não me engano, estava então, bem... Né? esse é o problema, né? Ela passou para a laranja. É. Passaram para a laranja, mas as Vai condições saber, aqui né? ainda estão complicadas, muito complicadas. Sim. A gente sabe que isso aí também é uma questão política muito forte. Marília também não deveria, voltou, tá na laranja. Enfim, nós estamos aqui numa situação ainda assustadora. O que vocês passaram na cidade de São Paulo, o interior está passando, e agora com muito, muito medo, porque, por exemplo, Araçatuba, todas as cidades, né, que são em volta de Araçatuba, ao redor de Araçatuba, vêm para cá. Rio Preto, todas estão lá. Né? Mato Grosso está terrível. Então, os casos estão cada vez maiores. Aí no Rio, a gente vê também, já percebe que deu uma mainada, né? Bastante. Mas aqui ainda Pela está primeira nesse vez, fluxo. Pela primeira vez está dando, na verdade, os jornais estão comunicando isso, porque os jornais, o meu esposo trabalha com UTI de Covid, como eu falei para você daquela vez. Você falou isso. E como ele faz supervisão para vários hospitais, assim, a gente percebeu a diminuição do fluxo mesmo de pacientes, mas assim, os hospitais... Verdade, né? Sim, mas não era isso que a mídia estava, né, passando. E aí agora não, agora a mídia já começou a explicar, né, que teve realmente um declínio, graças a Deus. Claro que isso não tira a gravidade da situação, mas coloca que agora nós estamos justamente com dificuldade no interior do Rio. Mesma coisa com vocês, primeiro no centro e depois para o interior, né? Como aconteceu nos outros grandes centros, né? Nos outros lugares, eu também acho que é um reflexo, né? A gente tem agora aprender o que está acontecendo nos outros lugares. A gente tem esse olhar cuidadoso, né? Mas enfim, e se adaptar, porque a coisa vai demorar, né? Então a gente tem que criar os nossos meios de segurança mesmo, né? Então, exatamente. Mas vamos lá, vamos acreditar, vamos acreditar, né? Vamos acreditar. Luan, você está controlando o tempinho, o que você sugere? Eu falei com o Rogério um tempinho, a gente vai começar às 18h15, tá bom? Então faltam 2 minutinhos. 2 minutinhos. A gente ainda pode trocar essas informações que são Só para começar valiosíssimas, esse né? tempinho de atraso, dá um tempo. Ótimo, essas informações são muito valiosas. A Keila entrou, né? Entrou. A Cristina também. Rio de Janeiro. Tá bom, Dentro do Rio. Tudo bom, Cristina? Tudo bom, Keila? Sejam bem-vindas. Tudo bem, tudo bem. Carla também. Boa noite. Boa noite, como vai? E a Carla também, né? Boa noite. A Carla também é do Rio de Janeiro, Carla? Sou da NPT. Hã? A NCT. A NCT também. A NCT. Gente, mas Carla, você é muito igual a Cristina. A gente trabalha sempre juntinha. Aqui, não sei para vocês, tá? Mas na minha tela, elas estão muito parecidas. E aí dá aquela impressão de como se estivesse vendo pelo telefone e vendo pelo computador, sabe? Estão muito parecidinhas. Então, trabalham juntas, né? Estamos parceiras. Então pronto, ó, tá vendo?
Mas acontece, né? A gente acaba ficando bem parecido, né? Isso aí. Que bom. Sejam bem-vindas mais uma noite conosco, tá bom? Isso é um Boa noite. prazer. Obrigada, obrigada. Obrigado. Michele, pode Oi? ficar à vontade para começar Posso? às 6h15 mesmo, tá? Um minutinho só. Tá bom. Saudações aí com quem eu não falei ainda. Boa noite, Boa noite. Cássio. Fala, Cassião. Vamos lá. Posso começar, então? Tá na Então regressiva. vamos. Vamos lá. Então vamos nessa. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos, pela presença da nossa equipe Rio de Janeiro e também São Paulo. Eu acho que estamos bem assim, ó, meio a meio, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Que bom, isso é muito importante, isso é muito bom. Agradecer a presença hoje da Cláudia, né, Cláudia? É tão bom quando a gente se encontra, né? Quando a gente conversa e troca essas experiências, né? E a todos os participantes, quem já participou conosco desde a primeira live e quem está entrando hoje pela primeira vez também. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos trabalhar com a mesma proposta de sempre, né? Que a gente conversa sobre o tema, a gente aborda o tema, mas a qualquer momento vocês podem colocar dúvidas, sugestões. Eu sempre me preocupo em dar aquela olhadinha no chat, né? E tiro as dúvidas, mas vocês já sabem que depois, quando a gente terminar a nossa fala, que a gente volta lá para cá, para essa telinha, onde a gente consegue todo mundo ver aqui, né, uns aos outros, e aí a gente começa com a nossa conversa, tá? O nosso diálogo. Então, fiquem muito à vontade. Como nós conversamos, até para quem está vindo hoje pela primeira vez, é importante a gente explicar. Nós fizemos uma série de 4 encontros, e esses 4 encontros, o primeiro nós conversamos sobre todas as 3 fases que foram citadas pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Ministério de Educação, né, pelo MEC, e nós falamos das 3 fases que eles colocam como uma grande sugestão. Então, nós falamos sobre o acolhimento, falamos sobre o projeto socioemocional, que falamos nessa acolhida, né? Falamos sobre a avaliação diagnóstica e hoje nós vamos falar do alinhamento pedagógico de acordo com a base nacional. E a partir daí, falar sobre o mapa de foco. Tá? Então, hoje é o nosso último encontro, de acordo com a proposta inicial, mas já estou sabendo que ficou com gostinho de quero mais, então podemos até repensar em novos encontros, tá? De acordo com a solicitação de vocês. Mas até o que nós conversamos, independente, a gente, se tiver alguma dúvida específica, nós estamos aqui justamente para atendê-los, então podemos marcar também individualizado, já pensando na equipe da sua escola, tá? Então, fiquem à vontade. Bem, então nós vamos começar a conversar e aqui já iniciamos a nossa tela e logo na telinha, já mostrando aqui para vocês as estratégias pedagógicas nesse tempo de pandemia. Falamos então da retomada às aulas. Logo aqui no primeiro slide foi o que nós conversamos na primeira live, onde nós falamos bastante desse cenário das escolas vazias e os alunos em casa. Então, esse cenário da escola acabou acontecendo nas casas dos nossos alunos. E essa suspensão das aulas presenciais.
Vocês podem observar que aqui a gente já coloca data prevista a partir de 15 de julho, depois mudou para início de agosto. Agora, aqui no Rio, meados de agosto. E isso tudo, né, essa transição de datas e das aulas presenciais e não presenciais, um distanciamento social, eles já foram citados como principais motivos para, nesse momento, nós até termos sucesso, claro, com o ensino híbrido, mas também nós estamos com alguns alunos com muitas dificuldades, seja dificuldade pedagógica, seja dificuldade de acesso. E aí nós começamos também a pensar até na questão da desigualdade. Então, nós conversamos bastante sobre esses aspectos na primeira live. E aí, então, nós falamos nesse primeiro encontro a importância da resolução normativa, onde nós falamos das etapas indispensáveis para o período de volta às aulas. Nós resgatamos lá a deliberação 376, onde tudo começou, falamos da importância do plano de ação, que foi previsto lá, até chegar no momento de hoje, que é a nossa culminância, que é o momento onde nós vamos alinhar, então, as ações pedagógicas, mas pensando na base nacional. Então, o primeiro momento, o acolhimento, e para o acolhimento nós falamos sobre a importância de trabalhar projeto socioemocional nas escolas, tanto para as famílias, quanto para as nossas crianças, claro, os nossos alunos. Nós falamos na live passada sobre avaliação diagnóstica e nós vimos a importância da gente trabalhar, entender esse conhecimento prévio, o que cada aluno já traz para a escola como conhecimento, e a partir daí, na avaliação diagnóstica, a gente identificar as causas de possíveis dificuldades. Identificando as causas, essas lacunas, aí sim nós vamos poder pensar, e eu usei um termo para vocês de replanejamento. Então, hoje nós temos um planejamento. Então, eu já sei o que eu vou trabalhar no mês de agosto. As aulas retornando no dia 16, no dia 6, enfim, também, eu já sei o que eu vou trabalhar. Mas a minha avaliação diagnóstica pode me dar um caminho diferente do qual eu tracei. Então, por isso a importância da avaliação diagnóstica, para a gente identificar, para a gente entender qual é essa imagem, né, o cenário da nossa escola, a gente entender como é que a nossa escola está situada, não só nos conhecimentos prévios, mas nos novos conhecimentos. E isso foi logo no finalzinho da live, onde eu abordei bastante isso, onde eu expliquei que os nossos alunos eles vão retornar para a sala de aula com novos conhecimentos. Então, todos nós aprendemos, e nós fizemos até uma brincadeira onde eu falei que o professor que entrava com giz, né, para usar o quadro, o piloto para usar o quadro, hoje ele entra com a sua caixa de ferramentas. Porque hoje o professor, ele aprendeu a utilizar a tecnologia ao seu favor para mobilizar recursos em sala de aula. Então, nós aprendemos como professores e os nossos alunos também aprenderam. É a primeira vez que os nossos alunos eles ficam tanto tempo nas suas casas e tendo as famílias como os tutores. Então, eles vão trazer novas experiências. E aí, hoje, então, nós vamos iniciar essa importância do alinhamento das ações pedagógicas de acordo com a nossa base. Então, eu fiz para vocês esse resumo de tudo que nós vimos nas lives até agora, e até o momento, o retorno foi super positivo de vocês, nós conseguimos tirar algumas dúvidas, nós até brincamos porque nós observamos vocês anotando, fazendo observaçõezinhas no caderninho de vocês, no diário, e nós nos colocamos à disposição. Então, entrando agora no alinhamento, vocês podem continuar anotando e nós vamos conversando, esclarecendo todas as possíveis dúvidas ou até mesmo contribuição, uma troca, como nós fizemos agora previamente, né?
antes da gente começar, nós conversamos. E aí nós ouvimos Rio de Janeiro, nós escutamos também São Paulo, e aí cada um acabou colocando um pouquinho as suas preocupações com esse momento, tá? Então, dando sequência, nós vamos... Eu vou começar para vocês exatamente um slide que nós falamos na quarta-feira passada. Eu pergunto para vocês se vocês lembram das perguntinhas sobre avaliação diagnóstica de aprendizagem, quando eu falei de diagnóstico e falei de processo. Interessante porque as escolas, elas ficam focadas no resultado. Aliás, não só as escolas. A gente foca no resultado. Então, toda ação que a gente faz, a gente tem um interesse no resultado dela. E às vezes o resultado ele é muito bacana, ele é mais do que bacana, ou seja, a gente nem espera esse resultado e a gente se surpreende, mas em alguns momentos esse resultado ele não é o esperado por nós. Então causa até um desconforto, uma decepção. Então, quando já no título eu falo para vocês diagnóstico e processo, eu volto, avaliação diagnóstica, ela vai fazer o diagnóstico e o diagnóstico, ele tem a preocupação, passou aqui sozinho, deixa eu retornar aqui para vocês, foi. O diagnóstico, ele é a causa, Então, todas as vezes que a gente identifica a causa, então, a gente sabe que a gente está sentindo dor de cabeça e a gente toma aquele remedinho de sempre, e a gente continua com dor de cabeça. Sabemos o diagnóstico? Não. Sabemos uma das características. Mas o que queremos? O diagnóstico, para que o remédio seja o ideal para aquela dor. Para que o tratamento seja o ideal, além do próprio medicamento. A mesma coisa. A avaliação, ela não é só para identificar. Ela é para a gente trabalhar com uma estratégia, traçar estratégia para as causas das dificuldades. E o processo, conforme eu falei, como a gente busca esse resultado, e a gente quer um resultado mediano, um resultado positivo, um resultado não adequado, a gente tem que entender que o que mais vale a pena durante o ano letivo é o processo. Se você quer um bom resultado, o processo tem que ser muito bem feito. Então, o caminhar do dia a dia, as atividades do cotidiano. E quando eu falo dessas atividades, atividades de boas-vindas, de acolhimento, atividades didáticas, atividade de troca, o entrosamento da equipe com a proposta pedagógica da escola, a forma como está sendo trabalhado o conteúdo, a forma como vocês estão ouvindo, olha, o aluno, como vocês estão se relacionando com as famílias, tudo isso nós encaixamos no processo. Então, eu, como professora, eu fico muito tranquila sabendo que o processo ele foi muito bem realizado. Então, às vezes, a gente trabalha o bimestre inteiro para avaliar o aluno com uma nota lá. E, às vezes, vocês se deparam com, poxa vida, mas esse aluno é tão participativo, esse aluno ele se dedica tanto, faz todas as atividades, colabora, traz sempre sugestões para a minha aula. Essa nota não tem nada a ver com esse meu aluno. E pode acontecer o contrário. Então, é importante a gente entender que esse processo, ele não pode deixar nada despercebido. Todos os alunos precisam ter o seu momento de ser observado de forma individualizada. Então, identificar possíveis dificuldades ou comportamentos inadequados para que o resultado seja positivo. Então, esse processo tem que ser muito bem feito. Quando a gente fala de um olhar individualizado, é quando eu já coloco o meu aluno como protagonista, onde eu entendo como cada aluno meu da minha turma aprende, como ele organiza os seus saberes, como ele trabalha com todas as propostas que estão sendo oferecidas. E aí, então, tem aqui algumas perguntinhas que nós colocamos na semana passada, e eu falei assim, ó, eu vou ler as perguntinhas, mas eu não quero que responda. E exatamente, vai ser da mesma forma, não precisa responder, só refletir.
Onde você parou no planejamento lá no dia 16 de março? Então, refletir é você pegar esse planejamento e olhar onde foi que eu parei. Deixa eu olhar os detalhes desse planejamento. Quais eram os meus objetivos naquele dia? O que eu esperava? E aí, assim, quais eram as atitudes esperadas para os meus alunos? O que eu esperava que os alunos pudessem desenvolver a partir daquela minha aula? Então, olhar, quando eu falo em planejamento, então já vou até tirar um pouquinho das dúvidas de planejamento. Quando eu falo de planejamento, eu não posso esquecer de características fundamentais. O planejamento, ele não é estático. O planejamento, ele é flexível. O sucesso de um planejamento é saber usar a flexibilidade, que é o que a gente vai passar a fazer, aliás, o que nós fizemos durante todo esse período de pandemia. É tornar esse planejamento cada vez mais flexível. Uma característica do planejamento é identificar a nossa turma, os nossos alunos, através das nossas atividades. Então, não adianta eu pensar em planejar, olhando lá a capinha do livro, olhando lá somente a ementa, e não programando uma atividade de acordo com os meus alunos, com as características da minha turma. E aí, então, vem uma outra característica. O planejamento, ele tem, ouvido. O planejamento, ele precisa trabalhar a sua escuta. Então, eu trabalhei um conteúdo, mas qual foi ali o resultado imediato? A gente chama isso de memória de curto prazo. Ou seja, onde é que está o meu aluno? Eu trabalhei com o meu aluno e o que o meu aluno traz para mim logo no dia seguinte, na semana seguinte, sobre aquele conteúdo que eu trabalhei. Então, esse planejamento, eu costumo apelidar até que todo planejamento precisa ser fofoqueiro. Tá? Porque ele precisa saber de tudo e ele precisa pegar todas as informações. A gente tem o costume de fazer um planejamento, eu fiz o planejamento para o bimestre, só vou lá e dou ok, tico, né? Dou aquele tique, ou ilumino, já fiz. Não, o planejamento eu preciso comunicar para ele, eu tenho que contar para ele qual foi a novidade daquele dia, o que teve de especial, o que aconteceu naquele dia, tá? O que foi planejado semanalmente e qual foi o resultado dos nossos alunos. Aí é que está. O que foi planejado por cada semana, você já sabe. Mas lembra da fofoca? O que foi feito pelos alunos? Cadê o resultado? Vocês precisam contar lá no planejamento o que aconteceu. Por quê? Se lá no dia 22 de março você teve um aluno que não assistiu a sua aula, teve um aluno que chorou durante a sua aula, o que aconteceu naquele dia, se não tiver registrado, você pode até ter contado para a sua coordenação. Mas você acha que esse comportamento, ele pode não interferir na retomada? Claro que pode. Então, quais foram as estratégias que você fez para trabalhar com esse aluno lá em março e quais são as estratégias para acolher esse aluno agora no retorno? Tá? Como vocês avaliaram durante esse período? E quais foram os instrumentos que vocês avaliaram? Nós temos vários instrumentos de avaliação. Nós temos as avaliações, nós falamos na semana passada, né? As formativas, as somativas, a autoavaliação. Como é que vocês fizeram? O que vocês fizeram em relação à avaliação? E quais conteúdos essenciais vocês observaram que tem necessidade de trabalhar no retorno? Então, independente de uma avaliação diagnóstica, você já consegue identificar que naquele determinado conteúdo você vai precisar retomar. Então, Michele, eu vou ter que retomar porque eu tinha uma quantidade pequena de alunos naquele dia. Eu vou precisar retomar porque a minha estratégia não foi muito bacana, não veio o resultado esperado. Então, você vai precisar contar para esse planejamento, você vai precisar pensar e repensar. E como você vai avaliar os alunos logo nas primeiras semanas, né, do seu retorno?
você pode avaliar. E nós falamos na semana passada. A gente, logo no primeiro dia, a gente não vai avaliar, nem no segundo, nem no terceiro. Os alunos, eles não estão prontos para uma avaliação. Eles estão com muitas saudades dos amigos e eles vão precisar encontrar e não vai conseguir dar o abraço. Então, eles vão querer conversar, eles vão querer olhar para os amigos, perceber as mudanças. Então, ainda não é o momento. Por quê? Se o objetivo é diagnosticar, você já não vai diagnosticar da maneira correta. Então, vai ter uma falha no seu replanejamento. Aí, o mapa de foco, que nós vamos entrar agora, já não vai ter a excelência que nós poderíamos. Vai estar mascarado. Então, a gente vai precisar refletir ainda mais quando a gente fala nesses processos de avaliação para a nossa retomada. E aí, quando a gente fala assim, mas alinhamento das ações pedagógicas com a Base Nacional Comum Curricular, por que isso novamente, né? Então, isso sempre, a gente está vendo cada vez mais, quando a gente debruça a nossa leitura, a gente consegue identificar todas as estratégias daqui para frente, elas estão ali, olha, organizadas e lá, faladas lá dentro da base. Então, só para fazer uma revisão, até para a gente conversar um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho sobre a Base Nacional, esse conceito que nós já sabemos que é um documento normativo. E esse documento normativo, ele tem como a proposta sugerir ali, né, organizar as aprendizagens essenciais que todo aluno precisa obter durante o ensino básico. Então, são as aprendizagens essenciais. E aí eu gosto muito de falar um pouquinho sobre o que é essencial. Porque é diferente quando eu falo assim, são as aprendizagens essenciais. E aí algumas escolas falam assim, só as essenciais? Poxa, não é só a essencial. Pensa comigo, o que é essencial para a sua vida? Não são as coisas mais importantes? Exatamente. Então, quando a gente fala de conteúdos essenciais, né, na verdade, quando a gente fala de aprendizagens, a gente não fala de conteúdos, a gente fala de aprendizagens. As aprendizagens essenciais, eu já estou dizendo que são as aprendizagens mais importantes. As aprendizagens onde aquele aluno não pode deixar de ter, porque são aprendizagens que envolvem alguns princípios, inclusive. A base cita 3 princípios. A gente tem o princípio ético, político e a inclusão. Então, nós estamos o tempo todo trabalhando com essas aprendizagens, pensando nos princípios que vão gerar o quê? O currículo. E aí, o grande pontinho de interrogação de algumas escolas é colocar esse currículo fechadinho lá na pasta, lá no plano de curso, no plano anual ou no projeto político-pedagógico. Só que a gente precisa começar a pensar no currículo como o acompanhamento, como a dinâmica da sua escola. O currículo, ele tem perninhas. O currículo, ele corre, o currículo tem boquinha, porque ele come na hora do recreio, ele fala com os professores, ele dialoga. O currículo é a sua dinâmica pedagógica em ação. Quando você determina qual é a proposta, qual é a sua metodologia, qual é a sua filosofia, quais são as suas tendências pedagógicas, elas estão ali estáticas no seu projeto político-pedagógico. Quando a gente fala de currículo, é quando eu pego tudo isso e coloco para funcionar. Esse é o seu currículo. E essa organização, então nós temos a educação infantil, o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Quando falamos de ensino fundamental 1 e 2, então falamos do primeiro ano ao 5º e falamos do 6º ao 9º, tá? Quando falamos de educação infantil, a grande novidade que nós recebemos com a base foi justamente a organização dos campos de experiências. Então, além deles colocarem o aluno como protagonista, eles colocam campos de experiências para que nós possamos trabalhar
no dia a dia com os nossos alunos. E ali, nos campos de experiências, nós temos os objetos de conhecimento. Então, são 5 campos de experiências, eles estão calcados nos 6 direitos de aprendizagem das crianças, em cima dos 2 eixos que nós sabemos que nós trabalhamos com brincadeiras e com interações. Então, ele é um efeito cascatinha, tá? Um depende do outro. E essa educação infantil, ela é vista de forma integral. Então, nós já sabemos que a educação infantil, ela passa a ter muito mais valor quando trabalhamos com as vivências das crianças. Olha o nome, campos de experiências. E aí é onde a gente permite com que a criança experiencie, experimente, vivencie todas as atividades propostas, seja ela música, seja ela uma atividade de educação financeira, educação ambiental, educação alimentar, seja uma leiturinha, uma contação de histórias, tudo precisa ser vivenciado de forma integral dessas crianças. E aí o ensino fundamental e o ensino médio, nós sabemos que nós temos os componentes curriculares, né, organizados pelas suas áreas de conhecimento, por unidades temáticas e também pelas suas habilidades. Tem uma palavrinha muito importante aqui embaixo que é a intencionalidade. A base reforça essa intencionalidade, onde o professor precisa, e eu volto lá para o planejamento, o professor precisa identificar no seu planejamento qual é a sua intenção pedagógica para aquela atividade determinada com os alunos. O que você quer que seu aluno aprenda? Todos os dias você tem que fazer essa pergunta. Eu estou trabalhando esse objeto de conhecimento. O que eu quero que o meu aluno aprenda com isso? A mesma coisa quando falamos de habilidades. Quais são as habilidades esperadas para o meu aluno a cada dia trabalhado, a cada semana? Então, por que essas habilidades se repetem? Então, eu já começo para vocês com esse pontinho de interrogação. Por que as habilidades se repetem? Só que antes da gente responder essa pergunta, para entrar no mapa de foco, nós vamos entender um pouquinho o que significa cada conceito. Então, a gente tem uma organização muito específica, onde o conhecimento para a base, ele significa uma mobilização de conhecimentos. É uma mobilização. É saber o que fazer. Será que vocês, quando estão fazendo o planejamento, vocês estão dando aula, vocês se preocupam se a criança sabe o que está fazendo? Ou se ela está só repetindo? Ela sabe o que é para fazer? Aí nós temos a mobilização de conceitos e de procedimentos. Então, a importância dos procedimentos que eu falei anteriormente. Em momento nenhum fala assim, ó, mobilização de conhecimentos, resultados. Não. Ele não fala do resultado. Ele fala do conceito, a criança precisa saber o quê, e a criança precisa entrar lá nas habilidades, saber como. Isso é muito importante. O saber como, ela faz parte do que nós chamamos de habilidades. Então, essas habilidades, nós temos habilidades práticas, habilidades cognitivas e habilidades socioemocionais. Essas habilidades socioemocionais, elas estão para a prática também. E aí nós entendemos o que nós precisamos fazer com a criança para que ela saiba fazer. A criança precisa saber o que é para ser feito para que ela saiba como fazer. E aí nós temos o quê? Atitudes e valores. Essas atitudes e valores nós podemos resumir com querer fazer. O nosso aluno precisa querer ir para a escola. O nosso aluno precisa querer fazer mesmo a escola nesse momento, não sendo aquele espaço que ele está acostumado. A escola de forma não presencial. Nós precisamos prover atividades para que o aluno queira. Hoje nós fizemos um acompanhamento pedagógico de uma grande escola, nossa parceira, que quando a gente ligou a telinha do computador, falou assim para a gente, eu precisava
justamente da ajuda de vocês, porque eu queria que vocês me ajudassem com atividades diferenciadas. Porque eu estou percebendo que os meus alunos, de uma certa forma, estão se desmotivando e as famílias também. E aí nós falamos, não, a gente não pode deixar isso acontecer. É o primeiro passo do seu planejamento. O que eu quero que meu aluno aprenda? E é interessante, sabe por quê? Essa tríade aqui, ela conta pra gente etapas do planejamento, como conceito, procedimento e atitude. São 3 fases desse alinhamento pedagógico. Sabe o que acontece? A gente primeiro pensa no conceito, depois a gente pensa no procedimento. Aí aquela parte de atitudes, puxa, Michele, não deu tempo de preencher. Então eu sei o que eu tenho que trabalhar e eu sei como. Mas, gente, e a parte do querer fazer? É a atitude. Então, uma grande dica é começar pela atitude. É pensar assim, o que eu quero que meu aluno desenvolva na aula de hoje? Ah, eu quero que ele desenvolva atitude tal. Para isso, eu vou trabalhar com esse conceito e com esse procedimento. E aí, vocês vão se surpreender. Porque a aula de vocês não vai começar de uma forma mecânica. Ela já vai começar, olha, por conhecimentos, resgate de conhecimentos, pelos conhecimentos prévios dos alunos, o que importa para os alunos, o que o aluno está trazendo para vocês. Então, o conhecimento dessas áreas que nós vimos, eles não são somente mobilizados para a gente entender a explicar essa realidade, mas para eles fazerem as escolhas. Então, quando a gente coloca lá na nossa propaganda da escola, a minha escola tem o objetivo de tornar o aluno crítico, reflexivo, um aluno que colabore com a sociedade. Tá bom, mas ele sabe o que ele tem que fazer na sala de aula? Ou é você que tem que fazer o passo a passo para ele? Então, a base, ela vem se preocupando bastante com essa proposta. E aí, então, ela organiza para a gente, além das habilidades que nós já entendemos o que significa, ela vem organizando para a gente competências. Então, aqui nós temos 10 competências, que são 10 competências já organizadas pela nossa base, e é interessante essa imagem porque já vem explicando o que significa cada competência, mas para quê? Então, quando eu falo assim, conhecimento é uma competência. Então, o que é esse conhecimento? É a valorização, utilização de conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Tá bom, mas para quê? Para que você está trabalhando esse conhecimento específico, então, na sua sala? Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo, colaborar com a sociedade. O aluno precisa passar por esse processo. E aí, claro, né, que eu sempre mostro essa imagem, mas eu cutuco lá na cultura digital, onde nós, claro, fomos contemplados quando temos a nossa proposta da NetBio, sempre focada na cultura digital, então para a gente não foi nenhuma surpresa quando a gente sempre reforça a tecnologia como um recurso, como uma ferramenta de sucesso para mobilizar os conhecimentos, as habilidades e as atitudes dos nossos alunos. A gente sempre colocou dessa forma, mas é interessante quando a gente vem aqui com a BNCC e corroborando com tudo que a gente fala, porque é mais do que a tecnologia, a proposta sempre foi a cultura digital. Então, Michele, o que é isso? O que é cultura digital? É compreender, utilizar tecnologias digitais de forma crítica, reflexiva. Mas para que eu quero trabalhar dessa forma? Para que o aluno possa se comunicar, acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e, olha que bacana, exercer o protagonismo. Olha que interessante. Então, a base vem lá colocando dentro dos seus destaques a importância do protagonismo dentro das nossas das propostas, né, da nova reorganização, e a cultura digital vem falando dessa forma também. Então, feliz
do nosso, da nossa solução educacional, que é mais do que o próprio material didático, né? Então, por isso a importância quando a gente fala com as escolas, faz a capacitação com as escolas, conversa com as reuniões, isso é muito importante a gente mostrar que é mais do que, às vezes, a escola acha que tem a tecnologia porque tem o data show, porque tem o PowerPoint, e é muito mais do que isso. Então, a NetBio se preocupa em levar a cultura digital e tem a sua tecnologia, claro, como uma aliada e o recurso e a ferramenta principal, tá? Então, aqui, justamente, é a divisão, conforme eu mostrei para vocês, da base, então, a educação infantil e o ensino fundamental. Então, falei anteriormente dos direitos de aprendizagem. A única coisa que a gente poderia acrescentar aqui, os eixos, né? Então, brincadeiras e interações. Os campos de experiência são 5 campos de experiências, são organizados com alfanumérico, tanto os campos de experiências quanto as habilidades do ensino fundamental. E aqui nós temos, claro, uma organização pelas idades, né, pelas fases, mais do que idade, pelas fases do desenvolvimento. Então, aqui a gente tem muito a creche, o berçário, então a gente tem a educação infantil propriamente dita, e temos a pré-escola, dentro dessas 3 fases aqui que nós estamos demonstrando. E os objetos de conhecimento. Já o ensino fundamental, então, nós temos as áreas de conhecimento com as suas competências e os seus componentes curriculares, organizados nos anos iniciais e finais, dentro de unidades temáticas e as habilidades específicas de acordo com cada componente curricular. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está falando do 4º ano. 4º ano, eu estou falando de língua portuguesa, tá? Aqui nessa demonstração. Então, no 4º ano, eu tenho alguns códigos ali que vocês estão vendo, alfanuméricos, e dentro desses códigos nós temos, então, as habilidades para cada código. Por que eu escolhi essa imagem? Porque eu quero mostrar para vocês onde está o tal pulo do gato. Aqui, quando eu coloco aqui o código, então eu falo ensino fundamental, F. Esse 15 aqui, a gente está falando de 1-5, tá? 1º, 5º ano. Língua portuguesa, e aí 0-6. Eu estou falando da 6ª etapa das habilidades que são apresentadas lá na base, língua portuguesa, para o 4º ano. O que eu quero dizer é que essa habilidade aqui, reler, revisar o texto produzido com a ajuda do professor, colaboração, isso que vocês estão vendo, essa habilidade específica, olha aqui como ela vai se repetir. Ela está aqui dentro. Ela vai se repetir várias vezes, tá? Todas essas habilidades, elas vão se repetir. Então, por isso que eu trouxe para vocês, para justamente dizer, fiquem tranquilos. Vocês querem trabalhar com mapa de foco, vocês querem replanejar e vocês estão preocupados com o tempo, e justamente porque vocês ainda vão replanejar de acordo com a avaliação diagnóstica, então vocês podem ficar tranquilos, porque algumas habilidades, elas se repetem. E quando elas se repetem, não quer dizer que vocês não precisam trabalhar com elas. Não, vocês precisam trabalhar com elas. Só que vocês não precisam ficar desesperados, porque eu, como professora, eu sei, eu fico, porque essas habilidades, elas vão se repetir. O aluno não vai ver essa habilidade, nunca mais vai desenvolver, vai trabalhar atividades com ela. Não, ele vai. Ah, mas é porque eu quero fazer 25 exercícios sobre essa atividade. Para que você está se preocupando com a repetição? Se preocupa com a qualidade, com a informação que você está levando. Essa é uma habilidade que ainda vai se repetir. Então, ela é essencial. Todas as habilidades que estão aqui elencadas da base são as habilidades essenciais. Aprendizagens essenciais. Então, ela é essencial, ela é necessária. Quando a gente fala que ela é essencial, ela vai ser pré-requisito para outras. E ela vai se repetir, tá? Então, quando a gente fala assim, esse conhecimento, ele é inacabado, é porque esse conhecimento, conforme a evolução e a maturação
do desenvolvimento do nosso aluno, essa habilidade ela vai ser reapresentada na ocasião oportuna. Então, eles elencaram essas habilidades para ela aparecer no primeiro ano e depois no quinto ano, no terceiro ano, no quinto ano, no terceiro, no quarto e no quinto. Por quê? Todas as vezes que essa habilidade aparecer, ela vai aparecer num determinado momento e depois aparecer no outro ano, no ano seguinte. A criança está mais madura, a criança já teve novos conhecimentos e aquela história que a gente conversou na semana passada, lembra? Assimilação, acomodação, equilibração e plasticidade cerebral. Então, o tempo todo, os nossos alunos vão fazer esse circuito. Então, nada melhor do que retornar a essas bases. E aí, esse mapa de foco, que ele está sendo tão falado, mas pouco estudado. Por que pouco estudado? Porque não tem quase artigos científicos falando sobre mapa de foco. O que nós temos é o quê? O estudo de alguns profissionais que fizeram a respeito da base, onde eles mostram para a gente que nós podemos ali, de acordo com a própria base, delimitar quais habilidades são inegociáveis. Então, estamos no momento de pandemia, no momento de nós não vamos ter a mesma quantidade de aulas, tá? Então, eu tenho as aprendizagens que são essenciais e também essenciais e negociáveis. Ou seja, elas são muito importantes para o desenvolvimento da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, quais são essas conexões entre os componentes de uma mesma área em diversas dimensões? Eu mostrei para vocês, unidades temáticas e os objetos de conhecimento. Então, para todas e as demais estratégias, essas competências socioemocionais precisam ser enfatizadas. Por isso que nós começamos pelas competências socioemocionais. A gente começou a nossa live lá no acolhimento e as competências socioemocionais, elas não se separam. Apesar da ênfase maior, a gente trabalha dentro das 10 competências. As 4 últimas competências, elas são colocadas como socioemocionais, elas não são separadas das habilidades cognitivas. Por quê? Porque as competências socioemocionais, elas potencializam as competências cognitivas dos nossos alunos. Então, não adianta eu ter um aluno que ele é maravilhoso na redação, por exemplo, é um aluno que escreve muito bem, mas um aluno que não consegue ter flexibilidade cognitiva. É um aluno que precisa trabalhar a sua metacognição. Aí o que acontece? Quando chega lá no Enem, ou antes do Enem mesmo, no momento de avaliação, o tema é um tema que ele não tem tanta afinidade. E aí o que acontece? Ele bloqueia. Então, de nada adiantou a gente ficar ali, ó, martelando nas habilidades cognitivas e pedagógicas, porque tem uma diferença. Então, não adianta a gente ficar martelando nas habilidades cognitivas e pedagógicas sem a gente valorizar essas habilidades e as competências socioemocionais no dia a dia. Então, importante, a chegada da base, ela veio colaborando com já essa informação que nós já conhecíamos, né? E que nós já valorizávamos muito. E aí, quando a gente pensa, então, já tenho na minha cabeça formado que eu tenho que ter as competências socioemocionais, e essas competências, elas não são separadas, elas são indissociáveis dentro desse processo, e eu tenho as habilidades e as aprendizagens, o que eu preciso agora diferenciar? O que é aprendizagem de foco? É importante a gente entender isso. E o que é uma aprendizagem complementar? Nós vamos trabalhar as 2 aprendizagens, tá? Só que para a gente ter uma noção, no nosso planejamento, eu não preciso ficar ali, olha, focando tanto nas aprendizagens complementares, porque eu sei que elas vão vir ao longo do processo. E se eu trabalhar de forma interdisciplinar, vai ter mais chance ainda dessas habilidades se repetirem ali em torno da mesma turma, no mesmo ano, dentro do mesmo bimestre. Então, a aprendizagem de foco, nós sabemos que são as habilidades introdutórias que possuem um papel essencial para garantir a progressão das aprendizagens. Então, aprendizagens essenciais, nós temos as aprendizagens de foco, uma para a outra, tá?
Mas as aprendizagens complementares, elas são as aprendizagens que desenvolvem processos cognitivos complementares. Ou seja, elas desenvolvem aquela atividade que estão, olha, para os objetos de conhecimento. Mas elas já foram apresentadas na aprendizagem de foco. Então, não existe trabalhar atividade complementar. Ah, isso aqui é complementar. Se ela é complementar, o nome já diz, ela complementa alguém. E esse alguém é aprendizagem de foco. Então, como você vai trabalhar a sua habilidade de foco, que é o procedimento, que vai ser o X da questão, tá? E aí, um exemplo rápido, só para vocês perceberem como vocês podem organizar um replanejamento. Então, eu tenho o meu planejamento e eu posso fazer um replanejamento. Então, o primeiro passo, e agora vocês vão ver assim, o resumo de todas as lives. Então, o primeiro passo é justamente a gente começar com o conhecimento prévio. Quando eu penso no conhecimento prévio, automaticamente ali eu já estou colocando os códigos, eu já estou colocando ali as habilidades, que são habilidades classificadas como foco. Então, Michele, qual é a sua dica? Se eu estou dizendo que é um conhecimento prévio, essa habilidade, se eu fizer por acaso aqui, é um planejamento para o 4º ano do ensino fundamental de língua portuguesa, e eu vou começar pelas habilidades de conhecimento prévio, eu tenho que pesquisar essas habilidades aonde? No livro do 4º ano? Claro que não. Eu tenho que elencar as habilidades do 3º ano. Conhecimento prévio é o que o aluno já tem, tá? E aí eu coloco ali ao ladinho, né, na segunda coluna, o código referente à habilidade, direitinho com o ano, componente, conforme a base coloca pra gente, tá bom? E aí, um textinho falando sobre essa habilidade. Então, o que você prevê nessa habilidade, de acordo com aquela determinada atividade? A classificação, se ela é de foco ou se ela é complementar, você pode colocar ali, e os objetivos da aprendizagem. Quais são os seus objetivos em relação às habilidades que você elencou? E aí, o componente de cada área, e aí o que é bacana, tá? É nesse momento que é o 6º passo, onde você vê a competência, então, das 10 competências, onde é que essa habilidade, onde essa atividade se encaixa, ali você pode fazer o quê? O que nós chamamos de interdisciplinariedade. Então, finalizando, os comentários. Então, por que você fez assim? Então, se a gente pegar justamente essa proposta que eu acabei de passar para vocês, a gente consegue não fazer só o pulo do gato, é o hiper, super, luper pulo do tigrão, como as nossas crianças falam, de acordo com o nosso filme, né? É o pulo do tigrão, onde você organiza todo o conhecimento que você vai prover para os seus alunos, já pensando no que é foco, no que é complementar, pensando de forma interdisciplinar, e você ainda consegue fazer ali o diálogo com os demais componentes curriculares. Ainda cita as competências, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem já falando de ciências dos anos iniciais, então eu tenho aqui o primeiro aninho, as unidades temáticas, eu tenho as aprendizagens focais, então fui lá nas unidades temáticas, eu elenquei ali quais as habilidades, as aprendizagens que eu quero trabalhar com eles, quais são as complementares, e aí, por quê? Por que eu fiz isso? Qual é o meu critério de seleção? Tá? E aí eu consigo, então, isso nós chamamos de mapa de foco. Então, só que para pensar no mapa de foco, eu tenho que saber bastante sobre base nacional. Eu preciso entender muito a base. Eu preciso entender, eu estou trabalhando essa atividade com os meus alunos, mas qual é a habilidade? Às vezes a gente coloca no planejamento e no dia a dia a gente esquece de retornar a habilidade que a gente precisa trabalhar. Se você não retornar a habilidade, você não sabe o que você quer que seu aluno desenvolva. Aí a gente volta para tal da historinha de quê? Conteúdo atitudinal, né? O querer fazer. Para ele entender o como fazer e o que fazer. Lembra? Então, nós trabalhamos ali
aquela atividade dos slides falando justamente sobre isso. E aí a gente pergunta, o processo já está aí. E qual é o resultado que você espera? Então, o convite que a gente encerra hoje as nossas lives, né, com esses 4 encontros, é justamente convidando todos para que a gente possa escrever um novo capítulo da história da educação. Vamos escrever, né, claro, esse capítulo de uma forma muito coerente, mostrando a ciência, isso que é importante, e eu frisei bastante isso, mostrando o estudo da educação, voltando para a base, voltando para o que, como fazer, como é que eu na coordenação vou solicitar que a minha professora faça? Eu tenho que dar exemplos, eu tenho que mostrar como tem que ser feito. Então, eu como professora, como é que eu vou solicitar o resultado de um aluno? Eu tenho que ser modelo durante esse processo. E qual é a minha intencionalidade? Qual é a minha intenção pedagógica? A intencionalidade, ela segue dentro da base, apesar de não ser citado, ela segue justamente as revisões de Ruven Forstein, onde Forstein ele fala para a gente da importância da intencionalidade em todo o processo da educação, onde ele fala que a intencionalidade ela é partir, né? A gente parte a intencionalidade de uma mediação, e essa mediação ela tem que ser recíproca. Ela tem que ter ali a reciprocidade do aluno com o professor, do professor com a coordenação, do professor com a coordenação com o projeto político-pedagógico, com o currículo que eu falei para vocês, que é essa dinâmica da escola de perninhas, o planejamento que eu falei para vocês, que é fofoqueiro, porque tem boca, porque tem ouvido, ele fala tudo que vê, é isso que vocês têm que pegar, é abraçar o planejamento de vocês, é esse amor mesmo pela educação, que a gente, quando pensa em planejar, tudo que a gente define nas nossas vidas, nós partimos de um planejamento, não é mesmo? A vida é planejamento, eu preciso planejar, porque se der errado, eu preciso ter estratégias e recursos para modificar. Se melhorar, eu posso melhorar ainda mais. Eu posso trazer novas possibilidades. Então, todo esse processo, quando a gente fala de alinhamento, a gente fala desse amor. Então, precisamos ler com muito prazer essa base e trazer a base para a nossa realidade, né? Para o nosso dia a dia, para o nosso novo cotidiano. É um novo cotidiano. E para a nossa escola. Ok? Tudo bem? Podemos, eu vou encerrar aqui o slide para a gente retornar. Pode encerrar isso. Para a gente retomar ao nossa tela, onde nós conseguimos ver, né, uns aos outros e a gente consegue conversar, tá? Então, antes de abrir as perguntinhas, agradeço em nome da NetBio mais uma vez, mais uma quarta-feira. É um prazer enorme, enorme, enorme. Vou confessar que essas lives estão deixando um gostinho de quero mais sim, concordo com vocês, porque eu quero ouvir também muito vocês, por isso que eu fico cutucando um pouquinho. Eu sigo o que Forstein fala, reciprocidade, né? Eu quero justamente mediar com vocês. Mas agradeço mais uma vez e desejo que esses 4 encontros eles tenham sido prazerosos e que tenha tido muito significado para vocês, que tenha tido valor, né? Estamos aqui juntos e eu agradeço porque nós todos crescemos com tudo o que nós conversamos durante essas semanas. Tá bom? Luan, bota a telinha para a gente ver todo mundo. Luan? Dá para a gente ver? Todo mundo? Queria ver todo mundo. Aqui no meu eu não estou conseguindo, eu estou com aqui a telinha. Ah, conseguia! Muito bem, obrigada. Que nós estávamos mexendo junto, eu tentei interromper e não consegui.
Porque eu sou igual criança. Eu peço, mas eu boto a mão. Tá bom. Eu falo, Luan, faz! Aí eu já estou fazendo, poxa, deixa eu tentar, né? Igual criança. Muito obrigada, muito obrigada. Nada. Vamos lá, meus amores. Agora sim, estou conseguindo ver todo mundo. Quando eu fico na apresentação, eu só consigo ver algumas pessoas. Vai me dando um nervosinho, né? Porque eu gosto de ver o rostinho de vocês. Oi, Elaine, que bom que você está aqui, que bom. Vamos lá? Vou abrir agora para a gente dialogar, para eu ouvir. Eu quero ouvir também um pouquinho vocês. Tudo bem com a apresentação de hoje? O que vocês acharam? Vocês têm alguma dúvida, alguma colaboração? Ó, tem uma mãozinha ali. Gente, que bom! Eu nem precisei falar. Poxa, ninguém vai falar comigo? Que bom! Vamos lá. Já abriu o microfone, Luan? Pedi para ativar aqui. Foi. Já foi. Vamos? Já abriu, professora? Eu acho que ela botou uma mãozinha para bater palma, mas não foi para falar. Foi só para bater palma, né? Isso. Agora eu já estou escutando a sua voz, professora. Fala comigo, fala comigo. Fala comigo. Vamos lá. O que você achou? Você gostou? Bateu palminha? Está na sua realidade? Vamos lá. Sim. Eu acho que a BNCC, né, ela praticamente chegou, né, eu costumo dizer assim, não sei se é o certo, mas que possa dar justamente um rumo, né, em direção a que a gente possa fazer com que o aluno ele se torne tem as últimas competências, né, que eu acho importantíssimas, que seria a 8, a 9 e a 10, né, que falam justamente sobre a empatia, sobre a solidariedade. E eu acho que, né, uma visão muito antiga, de uma educação muito antiga, a gente não tinha essa visibilidade nas escolas, né? Então, acho que a BNCC chegou para que o aluno possa se tornar realmente completo, né? A parte integral, ele ser total íntegro, né? E poder desenvolver todas as habilidades que o mundo lá fora também exige, né? Não é só da parte, né, do estudo, né, mas a parte de trabalho também. Então, os desafios estão aí. E o aluno agora, com todas as competências, né, eu acho que se a gente, né, claro, a gente conseguindo passar isso para o aluno, ele vai conseguir ter êxito, vai ter uma vida mais feliz. Vai ser um cidadão. É isso. Verdade, perfeito. Interessante que quando a base teve a sua reorganização, nós tivemos uma preocupação muito grande, né? E até alguns, eu vou falar por mim, tá? Como palestrante, né? Como coordenação da parte pedagógica da NetBio Rio de Janeiro. Algumas escolas até evitaram o assunto base nacional, porque não conseguiram entender, compreender que todo limão dá para fazer uma limonada. Então, ela não vem ferindo metodologia, ela vem colocando uma reorganização. Então, independente de opinião individual, a gente tem que pensar em como trabalhar na sala de aula no dia a dia. E se a gente pegar um resultado hoje, nesse momento, o que está nos colocando ali como a gente não tem um modelo a seguir? Onde é que a gente está buscando? A gente está bebendo de que fonte? Da base. A gente está bebendo da base. Então, quando a gente fala assim, porque o aluno ele precisa ser protagonista, porque o aluno tem que participar. E olha o que está acontecendo agora. Ele precisou sair da sala de aula para que ele seja protagonista. A família precisou trabalhar ali dentro de uma tutoria, porque a gente precisa da família na escola presencial que eu estou falando. A gente precisa, mas só que nesse momento a escola está mais do que nunca, né? Dentro da casa das crianças e as famílias dentro da escola, mais do que nunca.
Então, olha a nossa importância, né? Então, os detalhes da base ali, hoje, eles vêm todos destrinchados para a gente, e se a gente conseguir fazer uma leitura bem comprometida, a gente consegue melhorar muito a nossa visão, assim, o nosso olhar para a sala de aula, né? Muito obrigada pela sua colaboração, tá? Eu que agradeço. Claudinha, você tá com a mãozinha assim, Cláudia. Michele, parabenizar você pela fala, super importante, né, para todos os educadores. A gente vê em nível mundial e agora, né, no nosso Brasil, as recentes pesquisas mostrando que antes era o bombeiro que era o primeiro lugar, né, na admiração, né, da população, e agora, né, vem os profissionais da saúde e vem os professores, né, profissionais da educação. Então, olha, em terceiro lugar, os bombeiros, né? Lógico, nós não queremos minimizar nada disso, mas o quanto, né, o desafio foi aceito e quanto as escolas têm feito, né, e o grande orgulho da gente pertencer ao magistério, né, de viola. Lançado o desafio, a gente segurou e estamos enfrentando todo esse momento desafiador. Agora, quando a gente coloca a base como uma bússola para o trabalho do educador, essa segurança de onde navegar, né? Como diz o Edgar Morin, né? Em mares de incertezas, quais são os nossos arquipélagos de certeza? É um material, né? A gente pode tranquilamente falar que o material da NetBio é esse arquipélago de certeza, porque a gente olha, quando apresenta para a gente lá um conhecimento geral da base, né, Michele? Em cima, para dar o rumo para o professor trabalhar, né, aquele conteúdo, aquele objeto do conhecimento. E hoje a gente trabalhou com isso, né? A tipologia dos conteúdos, dos objetos de conhecimento. Como trabalhar os objetos de conhecimento nas suas diferentes formas, né? E lembrar que a base para nós é realmente esse referencial que a gente tem que desvendar, é colocar mais do que nunca agora ele assim a nosso favor, assim como a tecnologia está acontecendo. Olha só que bacana, eu estou recebendo vocês na minha casa, né? Os nossos professores estão recebendo, né, os alunos em suas casas, né? Tem sido feito assim, os coordenadores estão fazendo grandes reuniões e o pessoal da escola, né, apesar da distância, está conseguindo manter um pouquinho mais da unidade. Então, isso é um socioemocional que está acontecendo a todo momento. Então, a gente trelar e saber que esse ser interdimensional, né, que está composto aí de todas as competências que nós precisamos desenvolver, não só as cognitivas, mas sempre pensando que a emoção, né, as questões que falam da pessoa humana, ela precisa ser, né, inserida dentro do nosso conhecimento científico. E nunca foi tão importante mostrar, né, para os nossos alunos, viver isso com os nossos alunos, né? Estamos vivendo um momento diferente, único, né? É a história da educação, é a história da humanidade, né? E a gente participando, dizendo, ó, isso é para os fortes. Isso é para os fortes, não é para amadores. Para os fortes. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Foi isso Parabéns que eu falei. À equipe do Rio, esse trabalho muito bonito, né? A sua série aí só pude assistir de hoje, mas fica a nossa admiração e respeito pelo trabalho de todos os educadores e em especial vocês da NetBio, né? O nosso grande abraço. Tá? É recíproco, né, Cláudia? É super recíproco. Temos admiração porque trabalhamos numa equipe que nos permite também a trabalhar esse conteúdo nosso, que a gente tem de conhecimento e essa troca, né? Então, é sempre muito prazeroso. Como a Cláudia falou, o que eu já venho falando para eles nas lives, né? A respeito do nosso material, a respeito de como a gente mobiliza os conhecimentos da base dentro do nosso próprio material. A gente tem uma preocupação muito grande na capacitação do professor. Então, o nosso material ele acaba sendo um guia, né? Ele vem ali um manualzinho totalmente organizado para que o professor esteja pronto
para a sua sala de aula. Então, quando eu vejo que além das habilidades, né, da organização das propostas, tem atividades que tem até a sugestão de material que pode ser utilizado. Então, a gente tem muita preocupação e a gente segue corretamente a proposta da base. Então, a gente não dá uma vírgulazinha que não esteja, a gente pode ir a mais, mas a gente não fere em nada o que vem previsto pela base. Ok? Eu acho, professora Michele, que esse momento de pandemia, ele veio otimizar no momento nosso para a gente conhecer a base, permitiu que nós experimentássemos a base nacional nesse momento todo. Eu acho que nós confraternizamos, nós fizemos uma releitura de muitas atitudes nossas dentro do nosso cotidiano, valorizamos novas coisas e retornamos a ter outros sentimentos. Inclusive, muitos dos educadores que hoje estavam desestimulados dentro dessa realidade, né, buscando uma novidade, buscando um novo entendimento sobre exatamente o que eles estavam passando ali, eles tiveram essa oportunidade. Eu acho muito interessante e veio num momento muito distinto. No caso aqui, eu estou até botando o Brasil como referência, né, porque nós sabemos que isso não ocorreu só no Brasil, mas o Brasil precisava de um movimento. A gente precisava entender novamente o que esse aluno queria. E nós tivemos a chance de dar um passo à frente. E nesse momento, eu sei que eu faço parte da equipe NetBio, né? Mas nós estávamos assim antevendos e preparados para a gente poder estar auxiliando nessa nova etapa. Não sei não, hein, Luan? Você faz parte da equipe, mas eu acho que você deve fazer pedagogia. Não sei não, hein, gente? Eu já voto para o Luan entrar na equipe pedagógica. Tchau, tchau, Rogério. O Luan agora faz parte da equipe pedagógica. Tá certo. Obrigada, Luan, pela sua colaboração. Michele, eu queria assim colocar uma perguntinha que eu acho que estende-se a todos. Tá bom. O mapa de foco é feito por professores e equipe? Sim, o mapa de foco, a gente, cada professor pode, no caso, eu sou professor do primeiro ano, tem a outra professora do primeiro ano também. Podemos fazer juntas, mas o mapa de foco, ele vai ser feito depois de quê? Depois dessa avaliação diagnóstica. Então, ela vai ser feita de acordo com a equipe, multidisciplinar, podemos colocar assim. Então, vem de uma equipe, uma organização. A gente tem que começar a pensar em planejar todos juntos e não separados. Como o professor do primeiro ano planeja aqui sozinho, outro professor do segundo ano. Podemos ter os nossos momentos, claro, mas precisamos compartilhar. Por quê? Porque se eu falo assim, o mapa de foco, ele começa pelo conhecimento prévio e eu vou ter que ir lá no ano anterior, então não adianta eu pensar no ano anterior sem conversar com a professora do ano anterior. Então, o que ela terminou ali? Qual foi o resultado, né, dela? O que ela espera? Então, quais são as habilidades que eu posso pensar em trabalhar logo no início do ano letivo ou do retorno das aulas agora, de acordo com o que você já trabalhou? O que eu posso pensar de conhecimento prévio? Então, é interessante que a equipe faça essa atividade em parceria, tá bom? Obrigada, Elaine. Excelente pergunta. Regiane, você desligou, então você quer falar, Regiane? Eu até falei, pensei comigo, não vou falar, mas coça, né? Hoje nós começamos com os nossos professores neste replanejamento. E nós trabalhamos com dois sistemas diferentes, né? Um segmento nós trabalhamos um outro sistema educacional e com a NetBio. E é lógico que as comparações aí são inevitáveis, né? E eu tenho que já há algum tempo, já tem alguns anos que nós viemos com esse outro sistema. Hoje eu fui apresentada para uma parte da NetBio na plataforma que até então eu não conhecia, mas que eu fiquei assim, pasma, porque é tudo tão fácil, tão
você fala, poxa, eu não acredito que você não tem mais trabalho para fazer, né? Nós falávamos a respeito de todo esse conhecimento prévio, de tudo que foi trabalhado no primeiro semestre, e aí uma forma de pontificar, eu perguntando, né, como nós vamos fazer isso? A professora simplesmente me vira e fala, olha, compartilhamento da tela, nós temos aqui, entrou lá nas avaliações, período de tal a tal, aluno, turma tal, o nome de todos os alunos, as atividades que foram passadas, com aproveitamento, com a nota, pronto. Né? Então eu falei, poxa, é uma forma assim que vocês prepararam, que é uma sacada que vocês tiveram, que facilita muito para a escola. Então, toda essa preocupação que nós temos do conhecimento prévio, de a partir de onde nós vamos seguir, o que nos falta, o que nós vamos colocar como aprendizagem de foco, como aprendizagem complementar, isso dá uma diretriz, assim, um caminho muito certo para a gente, muito seguro. Né? Então, fica aquela até coisa meio de picuinha, né? De pirracinha. Eu trabalho com a NetBio, né? E outro, infelizmente, eu trabalho com outra. Né? E até aproveitar, dando os parabéns para vocês nessa forma que vocês fizeram, né? E até pedir aqui, dar uma sugestão para uma próxima live, porque vocês aí do Rio, vocês vão começar antes de nós. Né? Então, que a gente tenha um outro encontro, se houver possibilidade, para essa troca de experiência, para vocês contarem como que foi, como que aconteceu, porque isso para a gente é muito importante. Nós tivemos ontem, por acaso, o encontro de 2 alunas na escola do primeiro ano e não teve como segurar, todo mundo chorou, né? Porque as meninas se abraçaram, por mais que uma mãe puxasse de um lado, outra do outro, ficou assim, foi muito comovente ver esse reencontro. Isso com 2 alunas, então a gente imagina depois a escola de um modo geral. Então, até uma sugestão para que vocês passem para a gente como foi essa experiência, para a gente usar aí, né, os erros, os acertos e tudo mais. E mais uma vez, parabéns, viu? Vamos lá, obrigada. Muito obrigada pela sua colaboração, Regiane, e bacana esse feedback que você está dando para a gente, né? Então, mais uma vez, em nome da NetBio, agradeço o seu feedback. É muito importante. Vocês podem ter certeza que a NetBio está cuidando dos detalhes. Então, nós temos preocupação com os detalhes. E, mais uma vez, eu vou reforçar. A nossa preocupação é exatamente com o que você pontuou. Facilitar esse processo para o professor. O tempo todo a gente está ensinando ao professor, o tempo todo a gente está mostrando o caminho para o professor. Claro que cada professor tem as suas vivências e ele traz para a sala de aula as suas vivências, é óbvio, né? Então a gente também não quer fazer pelo professor, não é isso. Mas a gente facilita esse caminho para ele, até para que ele possa mobilizar esses conhecimentos e esses recursos que nós estamos organizando de uma forma mais eficiente. Então, muito obrigada mesmo. E fica realmente a sua dica para a live. Antes de vocês entrarem, nós estávamos justamente conversando, porque nós tivemos solicitação de mais lives, e aí o Rogério já estava ali, né? Porque o Rogério é todo certinho, tudo organizado. Aí o Rogério já estava assim, tá bom, Michele, sugere, por favor, temas, ele já estava querendo tudo detalhado, tá? Então, tá aí, um tema bacana. Eu acho que vai ser super válido, sim, a gente ter essa troca. Então, podemos conversar novamente sobre isso, tá bom? Vou passar para o Thiago e, com certeza, acho que vai ser uma boa possibilidade para todos nós. Mais uma vez, para que a gente possa crescer juntos, né? Tá bom? Ok? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Tudo certo? Sim? Sim? Então... Tudo? Então, tá bom. Tiago, que bom que você está aí. Vamos lá. Está desligado o seu microfone. Boa eu vi noite que você a todos. conseguiu, que bom. Poxa, hoje eu tive um contratempo aqui, pessoal, desculpa. Eu fiquei sem luz aqui no condomínio desde 1h da tarde, mas às 18 horas retornou, né? Então, Isso. Consegui chegar a tempo. Mas eu queria, mais uma vez, aí, em nome da NetBio, agradecer a todos, né? Foram encontros maravilhosos. O Rogério hoje já falou comigo para que a Michele possa sugerir novos temas,
para que a gente possa aí, pelo menos uma vez por mês, se encontrar, né, trocarmos experiências e aproveitar esse momento que é muito bom, né, um momento que todos estão precisando exatamente disso, conversar um com o outro, trocar essas experiências. E mais uma vez, meu muito obrigado, tá? Espero aí que todos possam superar, já estamos superando, né? E que passe bem rápido e que a gente possa retornar às aulas aí em segurança assim que possível. Então, Michele, mais uma vez, obrigado aí por tudo, por esses dias maravilhosos aí que você proporcionou a todos nós. Tá? Obrigado aí ao Luan também, a Elaine, o Rogério, que em todos esses encontros, com muita dedicação, preparado com muito carinho esses encontros. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que estiveram presentes nesses 4 encontros conosco. Tá? Então, fica meu muito obrigado. Obrigado, Cláudia, também por estar aqui hoje conosco. A Cláudia, ela faz parte do time pedagógico da NetBio Educacional. E, então, é um prazer estar te recebendo também. Tá? Muito obrigado mais uma vez a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade, tá? Obrigado, hein? Muito obrigada mais uma vez. Então, a gente... eu falei para eles, Thiago, que também, se tiver alguma dúvida, porque eles vão fazendo as anotaçõezinhas, mas se tiver alguma dúvida, algo que durante a semana eu estudei, eu pesquisei, eu fiz e deu certo, não deu certo, por favor, vocês podem entrar em contato conosco, que a gente agenda um horário bem individualizado para a sua escola. Vai ser um prazer enorme atender a todos, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada, equipe Rio de Janeiro, NetBio, equipe São Paulo, Cássio e Paulo, muito obrigada pela parceria de vocês também aqui, né? Sempre presentes conosco. Falei no início, a presença hoje da Cláudia, que aí a gente fica, eu conto que a gente fica buscando esses momentos para a gente se entende com o olhar, né? Eu acho que eu olho para ela e vejo um monte de planejamento subindo, ela olha para mim, vê um monte de BNCC e a gente caminha assim, né? A gente se entende assim com o olhar, né? E muito obrigada para todos os participantes. Foi um prazer enorme o conhecimento sendo construído por todos nós, tá bom? Muito obrigada por essa oportunidade mais uma vez. Uma boa noite e até logo. Até logo, né? Tchau. Obrigado, hein? Obrigada tchau. A todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigada. Deus abençoe a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Parabéns, Michele. Obrigada. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelo carinho. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada. E aí, pessoal, obrigada, Michele. Um beijo. A Rutinha tá aí também. Obrigada. Hoje eu não tô com a listagem. Agora que eu abri aqui.